Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rodrigo e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre criatividade. Criatividade dentro de algumas premissas com as quais eu trabalho desde que eu comecei a atuar, mesmo antes de alguma formação acadêmica, no caso, graduação, pós-graduação e afins. E a proposta é trabalhar dentro dessas três áreas, que são áreas com as quais eu já trabalhei, com as quais eu atuo e sobre as quais eu posso conversar com vocês em relação à criatividade. Eu hoje sou designer, sou também professor universitário, mas eu costumo dizer que desde sempre eu sou uma pessoa que trabalhou com criação, né? Então costumo dizer que eu sou um criador. E eu gostaria de falar hoje, na verdade, sobre uma coisa que eu acho muito importante, que são referências criativas. E por isso que o título da palestra fala em conceitos abertos. Por quê? Eu reciclei algumas coisas de algumas palestras que eu já fiz em outros momentos, e esse comecinho aqui em específico é de uma palestra que eu fiz em Portugal, tive uma oportunidade de dar algumas aulas lá, em Lisboa, e eu me arrisquei, tá? Só porque eu estava em Lisboa, se eu estivesse no Porto, talvez eu não tivesse me arriscado tanto assim, de começar a palestra falando de uma identidade visual criada, né, por um estúdio de design lá do Porto, que é a identidade visual do Porto, da cidade, né, que na verdade foi, né, onde esse estilo visual, estilo gráfico visual, não vou dizer que começou, mas digamos assim, o estúdio White, que foi o estúdio que desenvolveu essa identidade, apresentou isso, colocou isso na mídia, divulgou o projeto como um todo, mas com o tempo começaram a aparecer outras variações, né, não necessariamente relacionadas com a cidade do Porto, né, mas propostas assim relacionadas com o mesmo estilo gráfico. Algumas delas, inclusive, anteriores, né? Mas isso quer dizer que necessariamente o pessoal que desenhou a identidade visual do Estúdio do Porto copiou ou algo assim? Muito dificilmente, tá? Porque na verdade a gente vive dentro de um universo de referências e que nos alimentam e que nos fazem criar coisas baseadas nessas referências que a gente conhece. Claro que, né, em alguns casos, tá? Aí depois tem um projeto feito para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que já é um caso que tem um pouco mais de semelhança e veio bem depois. Então a gente fica um pouquinho na dúvida, né, se realmente foi uma referência ou foi uma referência muito bem explorada, digamos assim, tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte, tá? O que eu sinto muito como designer e também como professor é que a gente vive um universo de referências muito fáceis. É muito fácil a gente entrar na internet e achar uma referência e utilizar essa referência para criar algo. E a gente entra dentro dessa ideia que a gente chama de mais do mesmo, né? A gente acaba fazendo um trabalho que ele é autorreferencial, né? Ele se inspira, tá, dentro do contexto do design, mesmo da arquitetura. Depois a Fernanda vai falar um pouco com vocês dentro do campo da arquitetura e do urbanismo. A gente trabalha muito com o Pinterest, né, que é uma ferramenta ali de pesquisa, de salvar, né, moodboards e mapas de ideias. Mas o que acaba acontecendo é que a gente acaba pesquisando dentro das mesmas coisas. Acabei voltando, deixa eu passar para frente. E eu, quando cheguei em Lisboa, isso foi 2016, acredito que sim, eu circulei assim pela cidade e encontrei algumas, né, identidades visuais e me chamou muita atenção essas duas identidades visuais da esquerda, que são identidades visuais de empresas de telefonia. E me chamou a atenção que eram muito parecidas com identidades visuais que a gente tem aqui. Bem, design, identidade e lugar. Eu acredito que a gente precisa entender essas três coisas, e aí no sentido que o design é a linguagem, que o lugar está relacionado com o afeto, né, com o afeto que a gente tem pelas coisas, o afeto que ela tem pelas coisas que a gente vive, que a gente pesquisa. E, por último, mas não menos importante, o processo, né, o processo que a gente vivencia. E, nesse sentido, tá, entender o processo é algo muito importante para a gente conseguir criar coisas novas. Isso aqui é uma imagem da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, que não foi no design, acabou se aproximando muito do urbanismo, mas que está aqui só para mostrar para vocês que, nesse momento, eu perguntei para as pessoas qual era o lugar afetivo que elas tinham na cidade de Porto Alegre. E enquanto para algumas era um trajeto, para outras era um lugar muito, né, um recorte muito pequeno, de um espaço muito pequeno. Então, a forma como as pessoas se relacionam com o lugar
ela é muito diferente. E isso a gente observa também em alguns casos de design, que às vezes a gente não presta muito atenção, né? A gente tem aqui as embalagens antigas e novas, né? Aqui mais as embalagens antigas da Piraquê, que talvez alguns de vocês lembrem, hoje elas estão um pouco diferentes, mas elas eram enfim, um recorte de um trabalho de uma artista, Lígia Pape, que desenvolveu essas embalagens, né, entre os seus trabalhos artísticos, e que eram embalagens que a gente vivia no cotidiano e que hoje a gente não vive mais, porque elas mudaram, né, elas mudaram para se adequar a uma necessidade de mercado. Tá? Bem, em relação ao design, né, por isso que eu digo assim, o bom design ele é invisível, o bom design é o menos design possível. Alguns designers acreditam que sim. Tá? O Dieter Hans, que foi um cara muito influente, inclusive influenciou outras pessoas como a própria Apple, mas a gente tem algumas coisas assim que às vezes precisam só o gongo para a gente entender que, na verdade, o design ele está ali também para chamar a atenção. Né? Um cara que fala um pouco diferente disso é o Gustavo Piqueira. Né? Ele diz assim que o design está sendo usado apenas como uma ferramenta para gerar vendas, né? Ele não é o design. O design ele tem que gerar outras coisas. Bem, e o design gráfico é relevante ou ainda é relevante? Bem, eu acredito que sim. Né? O próprio Gustavo Piqueira tem alguns trabalhos, né, excepcionais que nos dizem que sim. Então é uma pessoa que eu digo, né, que vocês devem pesquisar. E, em relação a isso, por que é relevante? Porque se relaciona com arte, se relaciona com cultura, se relaciona com comportamento, e por ser algo relacionado realmente com entregar algum resultado, sim, tem relação com o mercado, mas não pode só ser resultado, porque senão realmente a gente entra no contexto que eu falei antes para vocês, que é o contexto do mais do mesmo. Eu não sei quantos tempos eu tenho ainda. Mais 5, então vai dar. Então tá bom. Então a gente entra dentro dessa ideia do mais do mesmo. Eu tinha entendido antes que faltava só 5, por isso que eu saí correndo. Mas vamos lá. Mais 6, tá bom. A gente tem que ser criativo para improvisar também com pouco tempo, né? Mas vamos lá. E tem uma frase que tempos atrás a gente teve a oportunidade de ter aqui. Estou dizendo aqui na Univates, porque essa gravação está acontecendo aqui na Univates, que a gente teve a presença da Lúcia Santaella, e ela disse essa frase que ficou marcada para mim, no sentido de que o artista é quem tem a cifra do presente e o farol para o futuro. Né? Então, por isso que eu acredito muito que, mesmo que a gente não seja artista, né, nós, designers, né, porque na verdade, a gente não produz arte, a gente usa a arte para vender coisas, mas a gente deve estar atento ao que a arte e a cultura nos trazem, para a gente simplesmente não ficar repetindo o que já está na mídia. Bem, e eu trago alguns exemplos, vou passar bem rapidinho, para dizer o que eu acho que é relevante no design brasileiro hoje, e alguns nomes para quem está assistindo, para pesquisarem e se inspirarem. Rico Lins, Guto Lacasse, Estúdio Pum, um estúdio ali de São Paulo, aí um pouco mais contemporâneo, os outros nomes eram nomes mais antigos. O Piano Fuzz, de Londrina. Teresa Bettinardi, também de São Paulo. Porto Rocha, que é um estúdio de brasileiros que fica em Nova York. E a própria Casa Rex, do Gustavo Piqueira, que eu falei para vocês antes, que são alguns pontos legais para vocês se inspirarem. E por que esses são influências? Tá? Porque eles bebem em algumas fontes do design e da arte como um todo, que influenciam o design hoje no Brasil, que a gente começa lá com o Alexandre Wollner, né, responsável por algumas marcas que vocês com certeza já conhecem e já vivenciaram. O precursor do design gráfico no Brasil, Aloysio Magalhães. E aí mais alguns nomes que também vão ficar ali para quem estiver assistindo e anotando e pesquisar como inspiração. Francesco Petit, Carlos Zéfiro, a Lígia Pape, Fernando Lemos, Alina Bobardi, é arquitetura, mas nos influencia, Manuel Bandeira, a Lígia Clark. Então, são misturas de representações gráficas, visuais e de arte que eu acho que fazem parte da história do design gráfico brasileiro, e eu estou trazendo isso aqui porque eu levei lá para Portugal para falar um pouco do design brasileiro lá,
e que às vezes a gente não conhece, ou pelo menos às vezes a gente não vai atrás, né, como influências. Então, o que eu trago aqui como, digamos, se eu posso dar uma dica, uma inspiração, é para que a gente procure o design além de onde a gente espera encontrar o design. No Pinterest a gente sabe que a gente vai encontrar design, então talvez a gente não deva procurar tanto lá. E aqui algumas questões que são do meu estúdio, tá? Algumas dicas que a gente tem assim como premissas para a vida, né? Que a gente pode remixar sim, mas apenas o que a gente tem de melhor. A gente tem que entender que a gente não é grande coisa, a gente é parte de um todo, que a gente pode sempre voltar e olhar para a nossa infância, que eu acho que é um período da vida que a gente foi mais criativo, e a gente tem que aprender a aproveitar a jornada e não apenas esperar o resultado que a gente tem lá no final. E os detalhes realmente importam, né? A Dani estava falando antes que ela é muito detalhista, né? E eu compartilho com isso, às vezes a gente sofre, mas são coisas que a gente precisa, né, para a vida, tá? Eu vou agradecer, eu até teria um pouquinho mais de material para mostrar, mas acho que eu estou no meu limite do tempo, né? 13 minutos? Então vou passar mais 2? Então vamos lá, acho que vai dar. Só para falar alguns exemplos de vida meus, assim. O Luia é um cara que eu trabalhei para ele para desenvolver identidade visual, e foi um desses projetos que ele só surgiu porque eu busquei referência fora. Eu estava estudando para dar aulas de tipografia aqui na Univates, aprendendo a mexer num software de tipografia, e quando a gente estava desenhando a identidade visual dele, a gente percebeu, bem, esse logotipo dele, a gente pode transformar ele numa fonte. E foi o que foi feito, ali está até aparecendo o desenho da fonte sendo escrita e apagada. E foi um cliente que, ao invés da gente entregar para ele um manual de identidade visual, a gente entregou uma tipografia para ele instalar no computador e utilizar. E isso deu resultado para todas as outras expressões da marca. Esse é um trabalho que eu gosto bastante, porque era um trabalho simples de ser feito, mas que a gente optou em transformar um cartão de visita num origami, né, que também era uma coisa que, se a gente não tivesse tido tempo para pesquisar e para ir atrás de outras referências, não teria nascido dessa forma. E é um trabalho que me orgulha bastante, porque se a gente olha para ele assim isoladamente, a gente enxerga uma expressão artística independentemente do que ele está vendendo, que é a arquitetura. E a Frente, que é o estúdio que hoje eu tenho orgulho de estar à frente, né, que é um estúdio que a gente sempre, desde o início, né, desde a criação da identidade visual dele, a gente sempre pensou em algo que fosse relacionado com vanguarda, algo que fosse transgressor, e a nossa identidade visual é um ambigrama, ele pode ser visto, né, dos dois lados. E a gente gerou, na época, uma exposição fotográfica em parceria com o fotógrafo Giovanni Sebastiani, e de fotos manipuladas que brincam um pouquinho com essa ideia de ambigramas. A gente chamou de ambigramas de gente, né, que dá um certo desconforto, mas trazia um pouco do que a gente queria trazer na época, né, que era mostrar que a gente não era só um estúdio de design. E ali eu trouxe no final a imagem do meu saudoso pai, né, minha mãe ainda está aí comigo, e acho que são as pessoas responsáveis, né, por eu ter seguido sendo uma pessoa criativa. Tá? E é isso, nunca parem de aprender. Obrigado.